Olha só, rapaziada, que tá aí curtindo Favela News, diretamente de Rio Grande do Norte, Favela News Pé na Estrada. Estamos aqui com Arlindo, que desenvolveu um instrumento chamado papirofone aqui no IFRN em Natal. E aí, Arlindo, você pode explicar um pouco como foi que desenvolveu a construção desse instrumento? Ah, claro, todo prazer. Bem, nessa pesquisa nós iniciamos buscando desenvolver, e entender a sonoridade dos sinos dos ventos. Um dos primeiros desafios foi montar uma estrutura que abrigasse as teclas, Então a gente acabou chegando nessa estrutura, com alguns suportes, um fio, tensionado, onde a tecla é simplesmente amarrada, Isso aqui eu lembro na época que me causou uma sensação maravilhosa. Eu fiquei muito orgulhoso, corri para a casa de um colega para mostrar o instrumento para ele, Um dia, ainda a pesquisa ainda no âmbito do quintal de casa, havia um instrumento na chuva e percebi que as teclas molhadas elas perdiam mais esse teor metálico. E daí comecei a fazer testes, molhar mais as teclas e testar e tentar mais a umidade, a água escorrendo. E depois fui molhando pedaços de guardanapo e colocando em cima das teclas para ver a umidade, fazer com que a umidade permanecesse mais tempo. E fui adentrando na madrugada. E acho que lá pelas tantas, com preguiça de fazer individualmente com a tecla, molhei uma folha de papel e fiz isso conforme está aqui, parecendo um telhado. E o resultado foi surpreendente, Então um som metálico num determinado volume, Já as teclas com a membrana, o timbre se altera para isso aqui e o volume aumenta, O que acontece é o seguinte: você não tem no instrumento musical uma nota isolada, na verdade uma frequência isolada, O que a gente tem são várias frequências, que vibram ao mesmo tempo. Uma dessas frequências a gente denomina de fundamental e é a que se sobressai, e é a que a gente identifica, digamos assim, como a que vai caracterizar a nota, se é um dó, se é um ré, se é um mi. Então, essa frequência fundamental mais essa outra quantidade de frequências, é que vai dar a identidade sonora de cada instrumento, que seria o timbre. Um exemplo interessante disso é a gente imaginar a onda do mar. A gente tem uma onda grande e dentro dessa onda grande, uma outra menor, uma outra menor, uma outra menor e assim por diante. Então isso é muito semelhante ao caso das notas musicais, onde você tem a onda maior seria a fundamental e você tem ondas menores dentro dessa onda grande, que é o que a gente denomina dos harmônicos, Então assim, essa composição geral é o que vai dar a identidade do timbre. O que é que acontece? No metal, essa quantidade de harmônicos é muito grande. Ou seja, você tem uma onda grande e outra quantidade de ondas menores e menores e menores e assim por diante. Quando a gente coloca a membrana, o papiro, ele promove o que a gente chamaria, mais tecnicamente, de amortecimento ou filtragem dessas ondas menores. Então ele filtra as ondas menores, aquelas que são mais agudas, e deixa que se sobressaiam aquelas ondas maiores, fazendo com que o timbre se aproxime mais de um timbre de madeira. Cada nota, cada tecla dessa, ela vibra de diversos modos, ou seja, ela vibra em torno desse ponto que está aqui amarrado,
ela vibra em torno de outros pontos e tem vibrações menores e menores e menores e assim por diante, tá? Quando a gente começou a desenvolver o instrumento, a gente não tinha esses conhecimentos ainda. Então a gente amarrava de qualquer maneira e notava que algumas teclas tinham uma duração menor que outras. Depois, estudando a acústica musical, é que a gente veio entender que a amarração em determinados pontos melhorava o rendimento do instrumento. Ou seja, se eu amarro nesse ponto aqui, que é uma determinada proporção, a fundamental, né, que é a que vai identificar a nota, ela vai durar mais tempo, ela vai vibrar mais livre. É só um pequeno teste se a gente fizer isso aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, eu não estou interferindo muito na vibração. No entanto, se eu pegar aqui, ó, morre. Tá? Morre. Tá entendendo? A vibração é muito mais amortecida. Então esse aqui é um ponto que a gente chamaria do zero da vibração da fundamental. É como que ele vibre em torno desse ponto aqui. A tecla se mexe e é como que esse ponto aqui seria o zero. Então você não está interferindo.